Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o que eu estava fazendo. Um barquinho de papel. Eu estava aqui lendo sobre o nosso conteúdo de hoje, né? Que vocês devem ver aqui, ó, não está aparecido, né? Aqui nós temos as caravelas, não é isso? Não está muito parecido com o meu barquinho, né? Mas a tia se inspirou e fez um barquinho de papel. Mas vamos lá, vamos para o nosso conteúdo. O nosso conteúdo de história fala sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, não é isso? Em março de 1500, né? Quando partiram de Portugal a serviço do Dom Manuel. Foi isso? Uma grande expedição formada por 13 caravelas. E há mais de 1.500 homens, entre marinheiros, soldados, padres e algumas pessoas que haviam sido expulsos de suas terras por algum crime, sabia? Algum crime que cometeram. Essa expedição ela foi comandada por Pedro Álvares Cabral e tinha, gente, como objetivo de chegar até as Índias, contornando o continente africano. Durante a viagem, a esquadra, então, ela se afastou-se, da rota, estabelecendo assim, no dia 22 de abril, lá do ano de 1500, avistando no horizonte um morro, a qual deram o nome de Monte Pascoal, porque era época de Páscoa. Depois de 2 anos, eles escolheram um lugar para ancorar, onde eles colocaram o nome de Porto Seguro. Isso mesmo. Hoje, gente, como é conhecido, Baía de Cabralha. Olha só que legal, né? Localizado atualmente lá no estado da Bahia, que chamaram de índios os habitantes que ali moravam. Olha só que legal, que interessante. Então, todos os registros da viagem, e do descobrimento foram feitos ao rei de Portugal, pelo escrivão da esquadra, que era chamado Pero Vaz de Caminha. Ele narrava os acontecimentos e fez comentário sobre os nossos primeiros habitantes, ou seja, os índios, não é isso? Os indígenas, isso mesmo. Aí, sendo um país católico, também na esquadra de Cabral havia um sacerdote, que era chamado Frei Henrique Soares de Coimbra. Ele nasceu na cidade de Coimbra, que celebrou no dia 26 de abril a primeira missa no Brasil, em ação de graças pelos descobrimento. Olha só que legal, pelo descobrimento da terra. Então, aí foi feito, o Tratado de Tordesilhas. Mas o que era o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas, gente, era um acordo, o qual eles fizeram, Como os portugueses e os espanhóis eram ricos e que tinham grandes tinham grandes poderes, eles decidiram dividir o Novo Mundo em 2 partes. Isso mesmo. A primeira tentativa, de acordo foi em 1493, mas só que não deu muito certo, não. Isso mesmo. Não deu muito certo porque Portugal não aceitou, não aceitou os limites e os limites requeridos, ele pela Espanha. Então,
os portugueses e os espanhóis, eles firmaram um acordo esse chamado de Tratado de Tordesilhas. Então, gente, o Tratado de Tordesilhas, ele ficou estabelecido, né, que o mundo é o mundo descoberto, né, que seria dividido entre Portugal e Espanha, né? E quem não gostou dessa decisão foram os ingleses. Os ingleses não gostaram, os franceses, os holandeses, né, entre outros povos, que achavam que isso era uma injustiça, né? Pois se o novo mundo era tão grande, por que somente 2 estados deveriam dividi-los? Não é isso? Então eles não gostaram dessa ideia de jeito nenhum. Esses países então iniciaram também suas viagens, né, como o intuito de conquistar territórios, de conquistar riqueza, né, as riquezas que assim os outros lugares tinham. Os franceses e os ingleses, eles atacaram as posses portuguesas e espanholas, isso mesmo, praticando atos de pirataria. Fato que enriqueceu os cofres dessas coroas. Interessante, né, gente, isso? Então, vamos lá recapitulando. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo feito, né, pelos 2 países, Portugal e Espanha, né, que quem chegasse a tal terra, né, eles teriam direito de ficar com essa terra. Sendo assim que outros países não gostaram da ideia, não foi lá coisa boa, né? Então, os países também começaram a viajar e também pegar essas terras, né? Ficaram com raiva, não gostaram dessa ideia. Então, a princípio, gente, a tripulação, né, de Cabral passou a ver chegado a uma ilha, né, dando o nome às terras descobertas de Ilha de Veracruz. No dia 2 de maio, a esquadra de Cabral, após a celebração de uma segunda missa, deixou as terras do Brasil e seguiu viagens para as Índias, onde deveria manter o comércio adquirido, né? Adquirindo assim as especiarias, os produtos, os ouros, né? Que era de importância para eles. Com o passar do tempo, eles perceberam então que haviam chegado a uma grande terra, né? Então passaram-se a chamar essa grande terra, esse grande território, de Terra de Santa Cruz. Essa Terra de Santa Cruz, onde tinha especiarias valiosas, tinha produtos valiosos, né? Como, por exemplo, a exploração do pau-brasil. Isso mesmo. A exploração do pau-brasil, com o passar dos anos, a madeira, né, da qual se podia extrair uma tintura forte, de cor de brasa, né, passou a ser uma matéria-prima de grande valor, retirada em quantidade para ser vendida na Europa, né? Então eles retiravam para ser vendida na Europa. Por isso que em 1527 a nossa terra passou a ser chamada de Brasil, por conta da árvore chamada de pau-brasil, né? Então os primeiros habitantes que viviam no Brasil, da região, né, a terra
das palmeiras. Na linguagem tupi-guarani, é simplesmente Pindorama, né? Então, gente, aqui nós podemos observar, nós podemos ver a riqueza de conhecimento que nós temos nesse conteúdo, né? Que nós temos falando sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, né? A data, quem chegou. Também falamos sobre o Tratado de Tordesilhas, né? Que foi sobre um assunto muito importante também, gente, que é um acordo entre esses dois países, né? E também nós estudamos sobre os nossos nomes, sobre as nossas origens, né? As origens indígenas, origens brasileiras, tá bom? Então, pega aí o seu livro, vão fazer a leitura. Não esqueça que a leitura é bastante importante. Interpretar e fazer a atividade de vocês, tá bom? Então, conto aí com o esforço de vocês nas atividades, tá? Beijo e até mais. Tchau, tchau.